tem o princípio da soberania do veredito, né? Isso, Sim. nem um advogado, nem um juiz, nem um desembargador pode desfazer a decisão ali do tribunal do júri, né? Exatamente. Por isso que eu faço crítica a essa decisão recente do STF. Eu acredito que há uma necessidade. Eu tenho muito respeito pelas instituições todas, inclusive respeito pela Corte Constitucional Brasileira, pelo Supremo Tribunal Federal. Isso não me impede de realizar críticas ao Supremo Tribunal Federal em relação a uma série de decisões equivocadas. Assim como decisões também de juiz de primeiro grau que são equivocadas, de tribunais outros também. Mas eu lamento muito essa postura do Supremo Tribunal Federal de não respeitar como Corte Constitucional, ou seja, o primeiro guardião e o maior guardião da Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. Não respeitar os princípios constitucionais, inclusive sem guardar coerência. Porque, por exemplo, na época da Lava Jato, apenas para citar esse exemplo, e aqui pelo amor de Deus eu quero deixar bem claro, eu não gosto de política, eu gosto de ciência política. Ser um ser político, né? Exato, Pensante, né? exato. Mas essa política partidária, né? Que a turma... Não gosto de política partidária. Também não. Não gosto. Tenho muito cuidado para não cair o meu pensamento no mundo das militâncias, ou de direita ou de esquerda. Nada contra, nada contra. Uhum. Eu tenho amigos militantes de partido de direita, tenho amigos militantes de partido de esquerda, pessoas que cursaram direito comigo, são os meus amigos, e são militantes, partidários, tudo. Tenho total respeito, tenho nada contra. Acredito que o Brasil tem que amadurecer muito nesse campo, mas isso não me interessa, porque o meu interesse é o direito e as questões relacionadas à justiça. Portanto, quando eu vou falar o que eu falo, é sobre direito. Naquela época da Lava Jato, simplesmente, o atual presidente, e hoje ex-presidente, naquela época ex-presidente e atual presidente, tinha sido preso após o julgamento em segunda instância. Qual era o entendimento do Supremo? O entendimento do Supremo era o princípio constitucional de que uma pessoa somente é considerada culpada após a sentença penal condenatória transitada em julgado, não deve preponderar no caso, no atual presidente, naquela época ex-presidente Lula, não deve preponderar no caso dele. Por quê? Porque esse princípio deve ser lido da seguinte forma. Se a pessoa foi condenada num julgamento em segunda instância, já pode cumprir a pena. Mesmo ainda tendo recurso para os tribunais superiores. Já pode cumprir a pena. Então nesse caso, você relativiza o princípio da presunção de inocência. Não precisa trânsito em julgado nesse caso aí. Mas depois o Supremo vem e diz assim, ele muda o entendimento. Muito tempo depois ele vem e diz, não, essa história de julgamento após decisão de segunda instância está errado. Não pode cumprir a pena antecipadamente, não. Tem que ter o trânsito em julgado. Eu peço até desculpa aos quem está nos assistindo. Não, mas a gente está falando de modo mais técnico aqui. E simplesmente mudou o entendimento. Tem que ter o trânsito em julgado. Então agora tem que ter o trânsito em julgado? Mudou tudo então? O que foi que mudou? A gente pergunta, né? O que foi que mudou? O princípio sempre foi o mesmo. Ninguém será considerado culpado antes da sentença penal condenatória transitada em julgado. Quando é que se considera transitado em julgado? Quando não cabe mais recurso. Se tem recurso pendente, não transitou em julgado. Transita em julgado quando não cabe mais recurso. Nesse caso, tem uma pena definitiva e vai ser cumprida. É isso. Aí agora, mais recentemente, eu estou falando disso para chegar no tribunal do júri, mais recentemente, de modo inacreditável, o Supremo Tribunal Federal disse: se a pessoa for condenada pelo tribunal do júri, não é nem julgamento em segunda instância, é julgamento em primeira. Se a pessoa for condenada pelo tribunal do júri, ela já deve ser presa imediatamente. Mas calma aí, tem recurso de apelação ainda, tem recurso especial, tem recurso extraordinário. No recurso de apelação, pode ser que ela seja, digamos, considerada um julgamento contra a prova dos autos e o tribunal determine novo júri. Como assim então? Já cumpria a pena imediatamente. E o Supremo Tribunal Federal argumentou que era a soberania dos vereditos. O que é que isso tem a ver com a soberania dos vereditos? A soberania dos vereditos não tem nada a ver com isso. São dois princípios que um não é o oposto do outro. Eles não são divergentes. Esse caso foi em Minas Gerais, se não me engano. Isso. Eles não são divergentes. Eles são
convergentes. Ou seja, se a pessoa simplesmente foi condenada porque os jurados são soberanos. Mas ela tem o direito a recorrer em liberdade até o trânsito em julgado. Aí o Supremo Tribunal Federal disse, não, se os jurados decidiram que ela é culpada, a soberania dos vereditos deve prevalecer sobre a presunção de inocência, para ela cumprir logo a pena. O que tem uma coisa a ver com a outra? E aqui eu lamento muito, porque você não tem, de origem, um criminalista no Supremo Tribunal Federal. Todos os ministros do STF, eles vieram de outros campos, de outras órbitas do direito. Fachin, por exemplo, é um grande civilista. O Alexandre de Moraes, ministro Gilmar, vieram da área do direito constitucional. Ambos eram professores. O presidente também, né? O presidente também. Barroso. Mas não tem um criminalista. Não tem, assim, de origem. Quem é o criminalista do Supremo Tribunal Federal? Aquela pessoa que tem uma história nas ciências criminais. Não tem. E nós merecíamos ter um criminalista no Supremo Tribunal Federal. Com certeza, eu concordo com o senhor. Perfeito. Falando do Supremo, né, dessa questão solipsista do Supremo, né, que o Lênio fala tanto, às vezes o Supremo, sem querer entrar em seara política... Sim, claro. Às vezes o Supremo, ele mesmo cria o problema, para lá na frente ele vai ter que descascar o abacaxi, né? O senhor me fez lembrar, o senhor é doutor em Direito Constitucional, Sim. né? O senhor me fez lembrar agora da DPF 153, né? A lei de anistia de 1979 foi recepcionada e a OAB entrou com a DPF 153 pedindo para não recepcionar. E as questões que eu acabei de fazer, perguntar as pressões políticas e tal, e acabou que a DPF não prosperou e deu no que deu, e a gente sabe que as coisas não se constroem da noite pro dia, aí tá aí esse 8 de janeiro, um problema do tamanho do mundo gerado aí por... que poderia ter sido resolvido se essa DPF tivesse sido analisada, sei lá, de outra forma, mas enfim, isso foi só uma coisa que me fez lembrar e tudo.